palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 9, versículo 18, em diante do Evangelho segundo São Mateus, versículo 18, está escrito: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Versículo 23, e Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e, pegando-lhe na mão, a menina levantou-se. Bendito seja nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça e a sua misericórdia nos tem abençoado com a palavra maravilhosa vinda do coração desse Pai amoroso que é o nosso Deus, palavra de sabedoria, de conhecimento, que pode nos instruir nos caminhos eternos desse Deus eterno, trazendo revelação do Espírito Santo para entendermos a profundidade do amor, da graça e da misericórdia do Senhor, que trouxe Jesus Cristo a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Entre essas pessoas estava eu, estava você, que não merecíamos nada, visto que estávamos de costas viradas para Deus. Mesmo assim, com toda a nossa ignorância, toda a nossa rebeldia, natureza de Adão, natureza caída, corrompida, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vindo Jesus, ele trouxe revelações profundas da sua grandeza, do seu poder. E Jesus Cristo, hoje nós sabemos pela revelação da palavra e por experiência própria que Jesus Cristo, ele é o único vitorioso, visto que ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o mundo e hoje vitorioso, completamente, perfeitamente vitorioso em todas as áreas, ele pode perfeitamente nos acolher em seus braços de amor, aplicando o poder da vida, que é ele mesmo em nosso viver, fazendo de cada um de nós uma nova criatura, nos levando a uma experiência real com o Rei da vida, que é Jesus Cristo, sendo transformado de glória em glória, visto que todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são transformados de glória em glória até a perfeição, até sermos como Ele é. E isto alegra deveras o meu coração. O texto que nós escolhemos para falar hoje
é um texto bastante interessante, visto que um certo homem, um certo chefe, veio e o adorou. E disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Uma atitude correta diante de um Deus todo-poderoso, Criador e sustentador do céu e da terra, 3 vezes santo, como os querubins não cansam de dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Diante de um Deus perfeitamente santo, o pecador não tem outra alternativa a não ser prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor na beleza de sua santidade. A maioria das vezes nós chegamos diante de Deus de qualquer maneira. Nós falamos com Deus, autorizamos Deus fazer as coisas para nós, nos abençoar, exigimos. Chegamos numa atitude de arrogância, a atitude de um religioso, pois o religioso ele é arrogante, porque a religião nada mais é do que a demonstração do poder do homem, da capacidade humana, da independência do homem, porque o homem não quer, o homem religioso ele não quer depender de Deus. É por isso que ele compra, ele acha que pode comprar através de dízimo, através de oferta, através de campanhas realizadas pelos pastores de igrejas, ele pode comprar a bênção, que é uma ofensa enorme ao Deus Todo-Poderoso. O Filho do Reino não age dessa maneira. O Filho do Reino reconhece a grandeza de Deus e sabe que Deus não vai na conversa do homem. Ele é o Senhor, ele faz o que ele quer fazer, o que ele deseja fazer, independente do que eu penso, independente do que eu sou, ele faz aquilo que ele quer fazer, baseado naquilo que ele é perfeitamente, perfeito em todos os seus caminhos. E o homem, nós que somos homens, precisamos de entender e fazer essa distinção reverente diante do nosso Rei, quando nós chegamos através do nome de Jesus, através da intercessão, para pedir ao Senhor alguma coisa. Nunca devemos pedir nada a Deus sem o reverenciar, sem prostrar diante da grandeza do Senhor, sem adorá-lo na beleza da sua santidade. Somente após essa adoração é que nós podemos pedir alguma coisa ao Senhor. Primeira coisa, para nós alcançarmos alguma coisa de Deus, é reconhecê-lo como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz, como Senhor de tudo e de todos. Prostrar diante dele e ficar ali quieto até que o Senhor atenta para a nossa petição, para a nossa oração, até que o Senhor olhe para nós e receba de nós a adoração que estamos prestando a Ele. Nós não devemos pedir nada ao Senhor sem esse período de reconhecimento da grandeza do Senhor, numa atitude correta de adorador, e não daquele que é superior ou maior do que ele. A atitude desse homem aqui, desse chefe, foi corretíssima e um exemplo para a nossa vida.
E aí, então, após esse período de adoração, é que veio a petição. É sempre depois da adoração que nós devemos pedir alguma coisa para o Senhor. Primeiro, o nosso reconhecimento da grandeza do Senhor, daquele com quem nós estamos falando, prostrado diante dele, com o coração quebrantado e contrito, pois coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Aí então o chefe, depois desse período de reconhecimento de adoração, ele declara: minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Aqui, no meu entender, eu creio que houve uma falta de conhecimento do adorador, falta de conhecimento desse chefe, quando ele fala para Jesus Cristo, ou coloca para Jesus Cristo aquilo que está em sua mente, como Deus pode fazer para salvar ou para ressuscitar a sua filha. Quando ele disse: minha filha faleceu agora mesmo, agora o Senhor vem. Olha, na realidade, aquele que crê e tem experiência com Deus sabe que Deus não precisa de vir, de entrar em nosso lar, entrar em nossa casa para realizar o milagre. Ele realiza a hora que ele quer, da maneira que ele quer. Ele não precisa de ir na casa de ninguém, pois ele já está na casa de todos nós, visto que ele é onipresente. Onipresente é uma qualidade que só Deus tem. Ele está presente em todos os lugares. Ele não precisa de vir à minha casa ou ir em determinada igreja, em determinado lugar, visto que ele é onipresente. Sendo ele onipresente, ele já está em todos os lugares. A outra questão que esse homem erra, no meu entender, é quando ele impõe a maneira, o método que Jesus deveria usar para restaurar a sua filha. Ele disse: impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Impõe na tua mão. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes nós determinando como Deus deve agir para restaurar a nossa vida, para curar as nossas enfermidades. A religião tem essa capacidade de criar métodos humanos que mostra claramente a prepotência da religião, capaz de ditar para Deus a maneira que ele deve agir, que ele deve fazer, que para mim, no meu entender, no meu conhecimento de Deus, é um erro enorme quando nós queremos impor para Deus ou ensinar a Deus a maneira que ele deve agir. Para mim foi um erro aqui, justificado porque esse homem não conhecia Deus como nós conhecemos. E nós vamos perceber mais adiante, no versículo 23, que não foi a maneira que o Senhor Jesus agiu. Versículo 23 diz: chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, diz a Bíblia. E logo o povo foi posto fora. E entrou Jesus, pegou-lhe na mão. Veja bem, Jesus não impôs a mão como o homem, o chefe, determinou. Jesus pegou-lhe na mão e a menina levantou. No texto de cima, versículo 19 a 22, fala da mulher com aquela hemorragia
com fluxo de sangue, e o método foi que nem Jesus tocou. Foi ela quem tocou no Senhor Jesus. E ela foi curada. Nós não podemos determinar para Deus ou ensinar Deus como ele deve agir. Ele age da maneira que ele quer. Aqui em nossa igreja tem um senhor, tem um homem, um irmão assim, que nós, quando oramos por ele, ele fica ali falando em cima da nossa oração, dizendo, faça assim, faça mais assim, é desse jeito, é desse jeito. E aquilo, sinceramente, me irrita. Porque eu entendo que nenhum de nós, ninguém, sabemos orar como convém. É o Espírito Santo de Deus quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que nós temos que fazer é deixar a luz do céu entrar. É deixar que a sabedoria de Deus domine todo o nosso ser, o nosso corpo, alma e espírito. É quedar-se diante do Senhor. Entrega total do nosso corpo, alma e espírito, da nossa vontade, da nossa mente, submetendo à vontade soberana e imutável do nosso Deus. Deus sabe como agir. E nós erramos quando determinamos a maneira, o método que Deus tem que fazer. As bênçãos de Deus são muito interessantes. Algumas vezes você espera pela porta da frente e ela chega pela porta do fundo, porta da cozinha. Algumas vezes você determina que chega pela porta da frente ou a porta da cozinha, ela chega pela janela, ou outras vezes chega pelo telhado. Mas as bênçãos de Deus chegam independente de tempo, espaço, do método que Ele quer usar. Ele é Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer. O que nós somos convidados nesta manhã é lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É adorá-lo na beleza da sua santidade. É depender totalmente da vontade dEle e dos métodos que Ele mesmo determinar. Pois a sabedoria não é nossa, a sabedoria Ele é dEle e Ele é a própria sabedoria. Agora, uma coisa que nós devemos fazer quando aproximarmos de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade é saber que esse Deus maravilhoso, grandioso, Ele nos ama. Isso nos dá um conforto enorme. Saber que com aquele que nós estamos dirigindo a petição é uma pessoa que nos ama. E nos ama de uma maneira infinita, uma maneira maravilhosa, que não tem limites. O amor de Deus é enorme ao nosso favor. E quando nós chegamos para pedir alguma coisa a Deus nessa sabedoria, nesse conhecimento de que o Senhor nos ama, fica muito mais fácil pedir. Porque quando nós pedimos, nós sabemos que não há barreira, nada pode impedir o Senhor agir, visto que Ele nos ama de uma maneira maravilhosa, um amor perfeito, um amor que não muda, um amor que perdura todos os dias. E quando nós, então, intercedemos nesse conhecimento da bondade, do amor de Deus por nós, nós podemos abrir o coração e nós temos certeza da vitória, porque Ele vai nos abençoar. Quando Jesus chegou ali na casa, Ele também usou de sabedoria, que é bom a gente entender. Havia na casa uma multidão de pessoas que não podiam fazer nada, pessoas que podiam chorar. Choro em face da morte não vale nada. Não são lágrimas que trazem a ressurreição. O homem pode chorar e chorar e não acontecer nada. Outros que estavam ali demonstrando uma incredulidade enorme. Quando Jesus disse, ela não está morta, mas ela dorme, eles riram.
Há sempre esse tipo de pessoa em nossas igrejas, no lugar onde está para manifestar a glória do Senhor. Há sempre pessoas que vão chorar por causa da impotência, porque não querem admitir que são